Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. A proposta agora é comentar as lições bíblicas da CPAD, terceiro trimestre de 2025, com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E hoje a lição do dia 13 de julho de 2025, com o tema A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E o texto-áureo da nossa lição se encontra em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A verdade prática, a Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se um exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. E a introdução da nossa lição, hoje vamos comentar aqui o capítulo 2 do livro de Atos, ali na formação da igreja. Final de semana passado também comentamos o capítulo 2 na questão da vinda do Espírito Santo e a inauguração da igreja. Agora vamos falar sobre a igreja em si, um modelo a ser seguido, o padrão a ser seguido, porque a palavra modelo quer dizer isso, quer dizer padrão. A ideia é que todas as comunidades de fé em Cristo Jesus devem ter o mesmo padrão. Jesus profetizou o crescimento da igreja ali em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele disse para os discípulos serem testemunhas dele, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, em Jerusalém, onde está essa igreja, a primeira igreja cristã formada, iria expandir para o mundo todo, onde a igreja de Jerusalém, os seus bons exemplos, seriam o modelo, o padrão a ser seguido. E o tópico 1 da nossa lição: uma igreja com sólidos alicerces, isso é, o fundamento era firme. E a parte 1 do tópico 1, uma igreja com fundamento doutrinário. Quando se diz fundamento doutrinário, é a base do ensino que é voltado para as palavras que Cristo pregou para os seus seguidores. Lucas escreve ali no segundo versículo do primeiro capítulo, quando ele escreve a Teófilo, uma pessoa importante, dizendo que Jesus foi recebido no céu depois de dar mandamentos, isto é, instruções aos seus apóstolos. Essas instruções foram dadas por Jesus através do Espírito Santo. Por isso que eu entendo que, apesar do título do livro ser Atos dos Apóstolos, na minha opinião deveria ser Atos do Espírito Santo. Quando pensamos como fundamento doutrinário, temos que entender que essa comunidade cristã judaica era influenciada pelas tradições judaicas, onde a relação do rabino com os seus seguidores era muito influente. Então, nesse caso, era centralizada no rabi, em Jesus Cristo. Tudo nesta comunidade de fé tinha Cristo como padrão, pois eles eram os seus seguidores. Então, a igreja está aí até hoje por causa do fundamento doutrinário que ela teve. Esse fundamento não foi baseado em nenhuma palavra humana, mas na palavra de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, onde ele mesmo disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Cristo, como a palavra encarnada, a palavra viva de Deus, estava abalizando essa igreja, abalizando essa comunidade de fé que iria se expandir por todo o mundo. Onde que o fundamento doutrinário reflete Cristo nas pessoas que ouvem os ensinamentos. E a parte 2 do tópico 1, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa palavra perseverar, ali perseveravam, quer dizer persistir firmemente, se dedicar ao máximo. Ao quê? O texto é bem claro, a doutrina dos apóstolos, ao ensino. Era um compromisso e uma dedicação em repassar os ensinamentos de Cristo, a fidelidade da palavra de Deus, com um conteúdo cristocêntrico, e ainda era um aprendizado contínuo, nunca para. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a obra que ele começou, a aperfeiçoará até aquele grande dia. Esse aperfeiçoará, ele é contínuo, é todos os dias. O próprio Pedro, no final da sua segunda carta, diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio profeta Oséias, no capítulo 6 do seu livro, diz: conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Então esse aprendizado é contínuo,
Por isso que ele é perseverante. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque era algo que vinha do céu, era o ensinamento de Cristo, que os seus apóstolos, os seus seguidores, estavam continuando. Parte 3 do tópico 1, uma igreja relacional e piedosa. Quando se diz relacional e piedosa, esse relacional quer dizer que se relacionavam entre si. E o piedosa quer dizer que havia uma devoção e uma compaixão muito grande nessa primeira comunidade cristã. Diz que o versículo 42 do capítulo 2 é bem enfático. Perseveravam, isso é, persistiam firmemente no quê? Na doutrina dos apóstolos, nos seus ensinos, e na comunhão. Eles perseveravam, persistiam, se dedicavam ao máximo na comunhão. Essa palavra comunhão é muito mais do que uma simples reunião. É uma participação, um compartilhamento, um companheirismo, uma solidariedade e também um diálogo. Era uma união tão perfeita, tão poderosa, que essa igreja era muito forte nessa questão. O próprio Jesus falou isso quando ele orou ali pelos seguidores no capítulo 17 do Evangelho de João. Diz no versículo 20 e 21, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus ali no capítulo 17 de João já falava dessa unidade poderosa da igreja. Por isso que esse perseverar, eles queriam a todo custo manter as palavras de Cristo e ser unidos como um corpo. Tópico 2, uma igreja observadora de símbolos cristãos. Então aqui no tópico 2, vamos comentar sobre o batismo e a ceia do Senhor, que são ordenanças, não sacramentos, como no sentido católico. Onde no sentido católico os sacramentos são sinais da graça instituídos por Cristo e confiados à Igreja. No catolicismo é o meio que Deus concedeu graça ao fiel pelos atos físicos que operam por si mesmos, que tem ação de Cristo neles, independente da condição do ministro que celebra. O ato é maior que ele. Os 7 sacramentos da Igreja Católica são o batismo, são a crisma, a ceia, que é a Eucaristia, a penitência, que é a confissão de pecados, a unção de enfermos ali para perdão de pecados, o sacerdócio e, por fim, o matrimônio. Já os protestantes, que é o nosso caso, entendemos que não é um sacramento, é uma ordenança, é um ato de obediência ao mandamento de Cristo e é um símbolo público de uma realidade espiritual. E a parte 1 do tópico 2 é o batismo. Primeiro vamos falar aqui do conceito judaico do batismo, que era um ritual de purificação, o mikvah. Em casos de contato com cadáver, uma mulher depois do período menstrual ou do parto, um sacerdote para serviço do templo, alguém que havia sido purificado de uma doença de pele, passava por esse ritual de imersão total do corpo. Aí João Batista, que era filho do sacerdote, instituiu essa cerimônia lá no deserto, mas com um significado muito mais profundo, dizendo que não era simplesmente uma purificação, um ritual cerimonial, mas era algo que realmente mostrava a transformação de vida. Tanto é que ele dizia fortemente para as pessoas que iriam se batizar, onde que o texto de Mateus capítulo 3, versículo 7 diz que ele vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então João pregava o batismo do arrependimento como algo muito mais profundo que simplesmente um ritual cerimonial, onde que posteriormente Jesus também batizava, conforme está o relato de João capítulo 4, dizendo que Jesus batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então Jesus continuava a prática, porém com o mesmo significado de transformação. Entendemos que o batismo
é algo que realmente mostra que houve uma transformação de vida da pessoa. Não deve ser encarado como um cerimonial de ritual. Deve ser visto como um momento maravilhoso onde você faz um compromisso para com Deus, sendo que o batismo é um testemunho público de que você creu no Evangelho. Temos a maravilhosa história do evangelista Felipe, que o Espírito Santo mandou ele ir para Gaza e ali encontrar um eunuco que estava lendo Isaías, onde que Felipe foi com ele, falou o que significava aquela passagem de Isaías, e o eunuco, inflamado pela pregação de Felipe, cheia do Espírito Santo, diz aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Onde que Felipe diz para ele, é lícito, é necessário que você creia de todo o coração. O eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Onde que pararam o carro, ele desceu as águas, jubiloso seguiu para o seu caminho. Os requisitos para ser batizado, ouvir e entender o Evangelho, onde que você vê que é um pecador que está em falta com Deus, isso cria um arrependimento na tua vida, você quer mudar, tem o desejo de mudar, onde você sabe que não consegue por suas próprias obras, jamais será inocentado diante de Deus. Então, pelo Evangelho, você crê que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para perdão dos teus pecados e ressuscitou para a tua justificação, isso é, para você ser inocentado. Então você desce as águas, faz o testemunho público do batismo para seguir a sua caminhada cristã, que nem esse eunuco, jubiloso e feliz pelo seu caminho. Parte 2 do tópico 2, a ceia do Senhor, a outra ordenança que Cristo deixou. Ali em Atos 2:42, que já estamos aqui comentando, perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso é, nos ensinos, na comunhão, o partir do pão. Esse partir do pão quer dizer a ceia do Senhor. É a celebração da nova vida com Cristo. É a comemoração da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Nós, hoje em dia, usamos o pão e o suco de uva, que são símbolos que representam o corpo e o sangue de Cristo. O pão representa o corpo e o suco de uva representa o sangue de Cristo. O corpo que foi moído por nós e o sangue que foi derramado por nós. A participação da ceia tem que ser um ato de reverência, respeitando, de boa consciência e discernimento, onde que entra aquela famosa palavra que Paulo falou, quem come e bebe indignamente, come para sua própria condenação. Esta palavra ali, indignamente, não quer dizer que o fulano é digno e o outro é indigno. Essa palavra indignamente quer dizer não entendendo o que está acontecendo, simplesmente comendo um pão e tomando um suco de uva para satisfazer a sua carne, o seu desejo de comer e beber alguma coisa. É participar da ceia indignamente, não tem discernimento do que está acontecendo. Quando você sabe o que está acontecendo, você entende que Jesus morreu por você, é o momento de você partilhar a comunhão entre os seus irmãos e principalmente com Cristo. Porque não é um momento triste, é um momento alegre, é um momento de celebrar aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Tópico 3 da nossa lição, uma igreja modelo. Fazer algo a partir de um modelo é usar aquilo que já existe como referência, como padrão. Então, o propósito de seguir a igreja modelo de Jerusalém é a garantia da mesma ação do Espírito Santo, a eficiência no poder da palavra de Deus, o entendimento dos propósitos de Deus, a preparação e amadurecimento do povo de Deus e principalmente a salvação de almas. Por isso que a parte 1 do tópico 3 é uma igreja reverente e cheia dos dons. A palavra reverente quer dizer respeito, honra. É você respeitar o ambiente. Atos capítulo 2, versículo 43, está escrito que em cada alma havia temor, isso é, havia respeito, havia honra. A palavra temor no Novo Testamento também significa medo, mas em alguns casos podemos entender que era assim. No caso, quando Pedro
houve a morte ali de Ananias e Safira, através do que Pedro falou para eles, então ali gerou muito temor, muito medo nas pessoas. Mas aqui, esse temor é o respeito que havia com a presença de Deus, porque a presença de Deus era muito real, então havia um temor sobrenatural. No Velho Testamento, homens que se encontraram com Deus. Moisés, ele se ajoelhou quando viu a sarça queimar. Josué, quando se encontrou com Deus ali antes da batalha de Jericó, se ajoelhou também. Elias, na caverna, quando se encontrou com Deus, se envolveu seu rosto no manto. Havia esse respeito demasiado e também o medo na questão dos ensinos de que havia essa consequência de se encontrar com Deus e ocorreria a morte. Aconteceu lá, depois do Êxodo, quando o povo foi se encontrar com Deus no Monte Sinai. E disseram para Moisés: Moisés, fala tu com Deus e não nós, porque se nós falar com ele, nós vamos morrer. Tamanho era o temor, isso é o medo que o povo tinha da presença de Deus. Mas esse temor, esse respeito, essa honra tem que ser equilibrado. Entendemos que a igreja não pode ser um local como um clube social com seus eventos, mas também não pode ser uma religiosidade cerimonial onde quem está do lado de fora acha que não tem ninguém dentro daquele templo. Como Jerusalém é o modelo, ali em Atos capítulo 2, versículo 47, diz que estavam sempre louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Uma igreja modelo que tem reverência, respeita a presença de Deus, mas também o adora com todo o seu coração. Quando aqui nessa parte 1 diz que também é cheia de dons, onde Lucas escreve em Atos 2,43 que maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Esse termo, sinais, são marcas que todos viam. Isso é, apontando para uma realidade maior, um sinal de que Deus está ali, o propósito de confirmar a mensagem, como diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 20. Tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então a palavra é confirmada com sinais. Já esse termo maravilhas quer dizer algo fora do comum. É um milagre que causa espanto e admiração. Então eu entendo que os sinais e as maravilhas são importantíssimos, como não dizer essenciais, para chamar a atenção das pessoas para o Evangelho. Veja só, Pedro, ali em Atos 2, no primeiro sermão do Pentecostes, depois que ele pregou, quase 3.000 almas foram batizadas. Já em Atos, capítulo 3, depois da cura daquele coxo de nascença que estava ali desde o seu nascimento, era daquele jeito, Pedro pregou depois dessa cura e diz o texto que quase 5.000 almas se agregaram aos apóstolos. Então vejam só a quantidade que se converteu mediante aquele grande milagre. O livro de Atos mesmo mostra milagres que muitas pessoas foram tocadas e acabaram se convertendo. O Felipe, que eu já citei aqui, quando estava lá pregando na região de Samaria, no Atos capítulo 8, diz que as multidões prestavam atenção no que ele pregava por causa dos milagres que viam que ele praticava ali. Então, os milagres, os sinais, não são para mostrar que uma igreja tem mais poder do que a outra, de que um irmão é mais ungido, tem mais unção do que o outro. Os sinais e as maravilhas são para chamar a atenção para o Evangelho. Parte 2 do tópico 3. Uma igreja acolhedora. Essa palavra acolher, acolhedora, quer dizer receber alguém com afeto, com atenção, com hospitalidade. Atos capítulo 2, versículo 42, como eu já falei, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E no versículo 44 diz que todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Só para nós entender algumas coisas, a função do CEO numa empresa, uma delas é liderar e gerenciar a equipe de trabalho. Porque às vezes uma máquina, um procedimento de um equipamento é uma coisa para você administrar, mas as pessoas é a parte mais difícil.
tem que ter muita experiência, tem que ter muito estudo, tem que ter muita qualidade, tem que ter muita preparação. Por isso que o CEO, na questão de liderar e gerenciar pessoas, é fundamental. Então aqui na igreja de Jerusalém você entende que havia líderes, que eram os apóstolos, que eram pessoas preparadas para isso, que o próprio Jesus os treinou para isso, mas o grande CEO, o grande líder dessa igreja era o Espírito Santo. Olha o que diz em Atos capítulo 2, versículo 47. Ele diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Veja a importância de ser uma igreja acolhedora. Tiago relata na sua carta um problema sério que acontecia nessa questão ali na igreja. A partir do capítulo 2, versículo 2, quando ele diz: porque se no vosso ajuntamento, na sua reunião, entrar algum homem com anel de ouro, com vestes preciosas, entrar também algum pobre, ou uma roupa mostrando a sua condição de pobreza, e atentares para o que traz a veste bonita, e lhe disseres: assenta-te aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre: fica aí embaixo, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Então olha o problema que estava acontecendo ali, para essa carta que Tiago escreveu para as 12 tribos que estão dispersas ali na região da Ásia. Veja só como é importante uma igreja ser acolhedora. E parte 3 do tópico 3, uma igreja adoradora. Atos capítulo 2, versículo 47, diz que eles estavam louvando a Deus. Esta palavra louvando quer dizer uma ação contínua. Estavam constantemente em atitude de louvor e gratidão a Deus. Não era uma adoração em quatro paredes, era uma demonstração pública de louvor e honra a Deus. Isso com certeza contagiava as pessoas de fora. Uma igreja que adora a Deus com um coração sincero é uma igreja que cresce. Conforme eu já falei aqui, que eles estavam louvando a Deus e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então uma igreja que adora, uma igreja que presta honra a Deus, que glorifica o Senhor, é uma igreja que cresce. Concluindo a nossa lição, um modelo de igreja de Cristo a ser seguido. Ela tem que ter doutrina bíblica, ensinos de Cristo através da sua palavra. Tem que ser uma comunidade unida no mesmo propósito. Tem que cumprir as ordenanças de Cristo, no caso, o batismo e a ceia do Senhor. Essa comunidade tem que ter temor de Deus, respeito e honra. Os dons do Espírito Santo têm que fluir nessa comunidade de fé, nessa igreja modelo. Tem que acolher todas as pessoas, independente da classe social. E tem que ser uma igreja que adora a Deus. Essa é a igreja modelo de Jerusalém, a igreja de Cristo, a igreja que Jesus vem buscar nessa terra. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. No próximo semana, dia 20 de julho, estarei aqui com a lição número 3, a igreja fiel à pregação do Evangelho. Amém? Eu aguardo você. Fiquem todos na paz. Tchau.